Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós retiramos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, que nos diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Vamos falar hoje sobre maturidade. Maturidade no dicionário quer dizer madureza, idade madura, né? E isso significa crescer espiritualmente, nos tornando melhores. Será que já crescemos o suficiente? Já estamos na maturidade, né? Às vezes não, né? Às vezes não, porque não significa maturidade, não significa viver muitos anos, né? Significa crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente independe de idade. É lógico que a idade nos proporciona a oportunidade de conseguirmos esse crescimento espiritual, não é? Maturidade significa que já deixamos de ser criança. Então, podemos pensar por nós próprios, decidir o que é melhor para nós, renunciar a determinadas coisas, ter mais compreensão dos nossos valores espirituais, valores esses que já temos e que vamos aperfeiçoando a cada vez melhor esses valores, como honestidade, moral, amor por nós próprios, amor ao nosso próximo e por aí vai. Porque o verdadeiro homem, no sentido homem e mulher, não é? De bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. A lei de justiça, sabemos que ocorre conforme a vontade de Deus. Tudo ocorre conforme a sua permissão. Todas as dores, decepções pelas quais passamos são expiações que fazem parte do nosso crescimento, porque sem elas não conseguiríamos crescer, não é? Não conseguiríamos amadurecer. Toda caridade e amor que damos ao próximo, sem esperar retribuição, é a nossa maior felicidade, porque nesses momentos nos sentimos felizes, alegres, contentes, satisfeitos conosco mesmo. Por quê? Por um único motivo: porque nós damos aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Nosso amor, nossa caridade, simplesmente fazer o bem sem pensar em recompensa nenhuma. E isso traz uma satisfação interna muito grande. O egoísta, ao contrário, não é? Ele pensa logo na vantagem que ele possa levar com isso. E não é o nosso caso, graças a Deus. Vamos dar pelo simples fato de querer dar. Mas sabemos que ainda existe isso, não é? E aí nos perguntamos: como podemos saber se estamos cumprindo as leis de justiça, de amor e caridade que está no Evangelho de Jesus, não é? E na nossa própria consciência também já está gravada essas leis, porque é a lei que rege o universo, não é? É a lei que nos rege. E como nós fazemos para saber se estamos cumprindo essa lei de justiça, de amor e caridade? Interrogando a nossa própria consciência sobre os nossos atos e se estamos fazendo aos outros o que desejaríamos que os outros nos fizessem. No Livro dos Espíritos, no capítulo 5, Conhecimento de Si Mesmo, Kardec pergunta, a pergunta 919 e a 919A.
Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, se deixar levar pelo mal, não é? Aí um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa foi a resposta. E na 919A, ele nos ensina: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer em si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Aí Santo Agostinho nos responde: fazei como eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites se lembrassem todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião ou seu mentor que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. E é exatamente assim que acontece. Quando nós nos propomos a realmente nos conhecer, porque essa é a finalidade maior de estarmos aqui, e tudo isso nos leva a nos conhecer melhor e a crescermos espiritualmente, e a maturidade que estamos falando, não é? E essa aceitação, porque daí vem aceitação de nós mesmos, porque facilita o nosso crescimento, essa aceitação, nos conhecendo, não é? Mudar para melhor e nos cuidar com mais amor, tomarmos cuidado com os nossos atos, com as nossas atitudes. Isso vai fazer com que a gente cresça e nos ajuda a aceitarmos melhor quem e como somos, porque não somos perfeitos. Tem coisas que não gostamos em nós e ainda fazemos. Por quê? Nos falta ainda toda essa maturidade, todo esse crescimento, não é? E podemos nos comparar com a natureza, que tem altos e baixos, como o mar, não é? Tem a maré alta e tem a maré baixa. E assim é para nos aceitarmos como somos, a nossa história de vida, nossas condições físicas e mentais. Quando aceitamos essa realidade de vida, tal como ela se apresenta, é um ato benéfico, muito bom em nossa vida, porque a aceitação traz paz, traz serenidade, traz lucidez mental, o que nos permite ver o que queremos ver em nós e mudar aquilo que não gostamos em nós. E essa atitude de aceitação já demonstra que estamos crescendo, aceitando nossa condição de adulto, no entendimento da vida, nos tornando serenos, firmes e equilibrados. Somos um ser único, não existe ninguém igual a nós. Deus nos criou simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e deu a cada um de nós uma missão, uma tarefa a desempenhar nessa vida. E dá-nos sempre a chance de estudarmos para crescer, tanto moral quanto espiritualmente, para chegarmos à perfeição e assim podermos estar ao seu lado um dia, quando virarmos anjos. Né? Adquirimos esses conhecimentos passando pelas provas que Deus nos impõe, com resignação, isto é, aceitando com o coração e não nos revoltando, não é? Portanto, meus amigos, vamos nos renovar a cada dia, vamos avançar nos conhecimentos a todos os instantes,
porque afinal de contas, a todos os instantes nós vivemos coisas novas. Então vamos assumir o comando de nossas vidas e sair daquele posicionamento infantil de crianças mimadas, frágeis, que reclamam e que se colocam como vítimas do destino. E não somos vítimas, coisa nenhuma. E vamos crescer, vamos deixar a nossa criança lá no passado. Necessário crescermos. Vamos aceitar os problemas do mundo, do nosso dia a dia, da nossa vida, sem revolta. Nada de revolta, sem julgamentos, simplesmente compreendendo e aceitando, pois assim teremos mais serenidade dentro de nós. Tem a historinha da borboleta que ilustra bem tudo isso que estamos falando. E ela é mais ou menos assim. Essa história eu retirei do livro E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues. Havia um garotinho muito travesso e impaciente que tinha uma mãe calma, compreensiva, e ele encontrou no jardim um casulo castanho preso firmemente a um ramo de cipreste. Ele viu o casulo se mexendo e ficou intrigado e todo curioso com aquilo, e a sua mãe explicou calmamente a ele que dali sairia uma borboleta. Impaciente, pegou um canivete e abriu o casulo com a intenção de ajudar a borboleta a nascer. Mas o que saiu dali de dentro foi simplesmente uma larva. E ele olhava frustrado para aquele estranho animalzinho quando sua mãe pacientemente explicou-lhe que ainda não era o tempo certo de ela nascer. A lagarta estava trabalhando ativamente, adquirindo forças suficientes para que, quando virasse borboleta, pudesse alçar voo alto, porque ela necessitava exercitar as suas asinhas para fortalecê-las antes de alçar voo, não é? Assim ele entendeu a lição e chegou à seguinte conclusão: se eu dependesse indefinidamente de alguém para resolver os meus problemas, jamais teria capacidade para me desenvolver, isto é, assumir atitudes corretas, amadurecer, deixar de rastejar como uma criança que engatinha e chegar a ter um espírito próprio e independente, capacitado aos mais altos voos. A luta da vida é vencida por etapas. Cada uma delas nos prepara para a luta seguinte. A lei que rege a vida garante a cada um de nós os meios para a vitória. Não se situam lá fora, estão exatamente no nosso íntimo. É em nós que tudo vai acontecer, essa compreensão, essa maturidade. E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, não é? Então, que possamos nos tornar cada dia mais maduros. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.